Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui com uma surpresa para você. Trouxemos um médico para participar de um papo cabeça. É o Dr. Jorge Mantuan. Ele está aqui conosco, ele é ginecologista e obstetra, ortomolecular, homeopata e clínico geral. E por que eu trouxe ele? Justamente por essa visão integral que ele tem do seu paciente. Não é mesmo, Dr. Jorge? Eu percebo que no meu consultório, muitas vezes, o paciente chega com uma linguagem orgânica e aí a gente já percebe como isso se manifesta no seu corpo, né? Tô com um nó na minha garganta, uma dor na boca do estômago, isso ainda vai me matar. Como que é isso? Como você vê isso no seu consultório no dia a dia? As pessoas têm uma tendência, né, Lúcia, a valorizar aquilo que a incomoda mais. Não necessariamente ir nas suas causas ou na sua etiologia, na origem, mas aquilo que a incomoda mais. Por exemplo, a pele. A pele é algo que incomoda muito. Um eczema, uns pontinhos que dão umas púrpuras, fica vermelhinho. Então, o que as pessoas estão vendo, o que isso está incomodando pelo visual, ou, quem sabe, uma dor no estômago, um sintoma de mal-estar, mas o que vem por trás disso é o mais significativo e aí entra nas causas do sofrimento humano. Interessante, Dr. Jorge. Como que o senhor categoriza, então, esse sofrimento humano? Olha, se a gente for pegar pela medicina tradicional do dia a dia que o paciente está acostumado, você verá compêndios de enfermidade distribuídos por órgãos, sistemas, né? Então, problemas do sistema neurológico, enxaqueca, dor de cabeça, epilepsia, disritmia cerebral, vai por aí. Problemas do aparelho respiratório, asma, bronquite e uma broncopneumonia, problemas ligados à cardiovascular, hipertensão, infarto, quer dizer, uma infinidade. Mas o que levou a isso? Quais são as causas do sofrimento humano? E aí entra o conceito da enfermidade psicossomática. Quais são as causas reais do sofrimento humano? Cabe nos dedos de uma mão. Falta de perdão, amargura, angústia, tristeza, decepção, humilhação, e já começa até faltar lembrança para sobrando um dedo aqui ainda. Já falta, né? Então seria essa abordagem, uma abordagem que vai um pouco além do início. Fica tão inconsciente, tão profundo, né, que falta dedos para nomear, né? Sim, porque senão a gente foca muito naquilo que é palpável. Lógico que tem doenças que são imediatas. Você estava andando de bicicleta, caiu, quebrou um osso. Sim. Não existe nenhum fator Nenhum emocional, aí você emocional. estava muito alegre até. Porém, aí são enfermidades traumáticas. Existem outras que são degenerativas, hoje as pessoas vivem mais, a programação de vida do homem hoje é até o 3º milênio, todos os órgãos têm que acompanhar essa vida, senão alguns começam a morrer antes. Verdade. Porém, mesmo assim, fatores emocionais aceleram a degeneração. Agora, Como as artroses, artrites, reumatoides? sim. O organismo ele tem uma inteligência. Ele prioriza, ele coloca categorias de importância. Então, por exemplo, existe uma importância para o pulmão. Mas vamos supor que o pulmão fique enfermo. E ele tem a possibilidade de jogar para um outro órgão. O organismo só vai permitir que ele jogue para um órgão que seja menos importante, menos vital, essa é a palavra. Então, se tiver que escolher entre pulmão e pele, qual que é o organismo? Menos vital a pele. Menos vital a pele, para o organismo, para a gente não. Porque o pulmão você não vê, a pele você vê. Mas é muito comum, em casos de bronquite criança, que são... a criança acaba melhorando, jogando para a pele, formando um eczema, que são os casos de atopia. Né? Atopia. Atopia é uma... não tem uma explicação, mas ela fica que nem uma gangorra entre pulmão e pele. Aí você tem outras circunstâncias que você passa um nervoso
enorme, por exemplo, uma firma entra em falência e tem 3 sócios. Um passa aquele estresse e desenvolve uma úlcera gástrica. Interessante. Não adianta ficar dando só antiácido, precisa ir no porquê, porque senão continuamente aquela úlcera o atormentará. Outro, no mesmo estresse, dada a tendência, a predisposição dele, tem uma crise hipertensiva e infarta. E o outro pega e vai viajar, dá uma volta de moto. Para esquecer o que... Cada um tocar reage do a jeito. vida, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o organismo é inteligente. Se ele tiver que priorizar, qual que é mais importante? Sistema nervoso ou estômago? É verdade. Se falir o sistema nervoso, fale tudo. Por isso, aí já é bem papo cabeça mesmo, como você disse, um professor muito sábio, Dr. Walter Edgar Maffei, ele fazia autópsias no Juqueri. Sei. Foi o médico que mais fez autópsia no Juqueri. E ele dizia que quando as pessoas que estavam lá, era impressionante, porque elas eram pessoas com problemas mentais, doenças emocionais estabelecidas, mesmo muito intensa, mas elas não ficavam doentes, andavam, sabe, de shortinho no meio do inverno e não ficava gripada. Por quê? Porque o principal órgão já foi lesado, não tem, mas eram pessoas que não pegavam doença. A gente vê pessoas, por exemplo, hoje que estão enfermas com Alzheimer, uma degeneração do sistema nervoso. E que É vivem impressionante, anos tem uma saúde de ferro, né? de Como ferro, nós está com comentamos. 90, 92, não acontece nada, não pega uma gripe, não pega nada. Por quê? Já lesou o órgão principal. Esse é o entendimento da doença psicossomática. Lógico, existe uma abordagem multifatorial, mas de uma forma bem simplificada. Quando uma equipe multidisciplinar age, né, nessa doença, o resultado é bem melhor, né? Sim, não existe nem o que discutir, porque vamos lá, vamos voltar ao nosso ponto de partida. Eu comentei isso porque o senhor falou do Dr. Walter, e eu lembrei da Nise da Silveira, que trouxe para o Brasil a terapia Sim. dentro do manicômio, né? Sim. E que conseguiu a recuperação através da expressão pela arte ali, Exato. né? Então, trabalhos assim muito importantes de uma equipe multidisciplinar trazendo à tona a cura. E ainda que o médico, é uma pena, né, que muitos médicos são extremamente orgânicos, muito somáticos, assim, e não tem, mas vamos supor, mesmo que o médico tenha um entendimento, que o ideal, né, chega num diagnóstico, porque tudo parte de um processo, você tem que ver a etiologia, o que causou, a etiopatogenia, como isso se desenvolveu, sintomas e sinais, que é o quadro clínico, diagnóstico clínico laboratorial, para depois ir no tratamento. Muitas vezes a pessoa pega aqui no diagnóstico só algo muito palpável, um vírus. Certo. Mas ele começou a ter muitos vírus, a imunidade baixou. Uma imunidade baixa nos últimos 2 anos. Aí você chega e pergunta, mas o que aconteceu nesses 2 anos atrás? Aí a pessoa começa a chorar muitas vezes. E aí chega na questão de uma desavença com os pais. E ficou muito magoada. Você sabe isso, eu sei isso. O paciente fica sabendo disso, mas muitas vezes não sabe como lidar com isso. Aí entra alguém que vai ajudar no processo a entender a vida por uma outra janela. Existe N terapias, mas vai ajudar o paciente a administrar essa situação. Tem pacientes, por exemplo, que querem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É impossível. O médico não sabe muitas vezes como fazer isso, por mais que ele fale. Aí entra a terapeuta. Então, doutor Jorge, eu fico imaginando esse caso que o senhor contou, né, dos 3 indivíduos que romperam uma sociedade. Todos eles tiveram que lidar com um desejo que foi frustrado, né? Sim. Cada um lidou de um jeito. Um foi tão destrutivo, né, a frustração do seu desejo, passou pela raiva muito rapidamente e chegou a destruir a própria vida e teve um infarto fulminante. O outro foi menos destrutivo, mas atingiu o seu pulmão. E o outro tocou a vida.
Então, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem uma capacidade por conta da sua história, né? Vivida e o que ela traz ali na sua bagagem. Certo. E muitas vezes até da crença que ela tem, ou da fé que ela tem, para continuar ou não a partir daquele processo de decepção, de amargura, né? Aí entra um conceito que é muito alternativo, do qual eu entendo assim a medicina. As pessoas, elas nascem como terrenos favoráveis ao desenvolvimento de alguma coisa. Isso é muito legal. Por exemplo, tem pessoa que nasce e é um terreno, um campo minado, e ele vai caminhar a vida toda e muitas vezes nenhuma mina vai disparar. Mas se um dia disparar, ele vai ter problema de estômago. O outro, todos nascem, é um campo minado na área cardiovascular. Pode ser que ele viva até os 90 anos sem nada. Mas se um dia ele passar por uma emoção muito forte, ele pode disparar nessa área. Certo. Ele não vai ter problema de estômago, ele vai ter problema cardiovascular. Se fosse possível, eu estou querendo desenvolver um aparelho que vai lá no embrião, coloque 2 eletrodos e faça uma leitura da carga genética toda ali, a gente acharia o gen falho dele no genoma. Interessante. E aí você falaria para os pais, olha, cuida bem do seu filho, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter um problema de asma. Um exemplo. Certo, já faria todo um preventivo, né? Aí fica mais fácil de entender a questão da abordagem que você disse. Por quê? Os fatores são múltiplos. Correto. Porém, as pessoas são muito individualizadas. E quando os fatores não são múltiplos, mas ele é único, no caso, a falência da empresa, mas as pessoas eram individualizadas. Se tivesse 10 sócios, 10 reações diferentes. Lógico que algumas na mesma área, por exemplo, vamos supor na área do emocional, mas não iguais. Uma desenvolveria um transtorno de ansiedade generalizado, o outro uma depressão e o outro uma síndrome do pânico. E o outro um problema cardíaco, o outro um problema estomacal, o outro, se fosse uma mulher, provavelmente uma fibromialgia, e assim por diante, entende? Me lembra Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim, nós somos seres estranhamente únicos. Exato, é isso mesmo, muito legal. Então, agora, o ponto de partida é eu quando estou no consultório, eu sempre converso muito com os pacientes sobre a história de vida deles. Porque em 5 minutos, 10, eu já tenho o diagnóstico físico. Mas aí eu começo a verdadeira abordagem aos meus olhos, que é a abordagem da história de vida do paciente. E é interessante porque as pessoas elas abrem muito a história de vida delas e eu falo, olha, presta atenção, eu não estou preocupado com o fato que você viveu especificamente. Não é que eu estou querendo saber da sua vida, mas eu quero saber como você reagiu a esse fato. Exato. Aí eu enxergo o campo minado da vida dele. Se for dentro de um conceito hahnemanniano, que foi o criador da homeopatia, ele diria que tem primeiro você tem aquele start, daí você tem um desequilíbrio energético. Naquela época criou um transtorno enorme, porque ficava místico, né? Sim. Hoje é mensurável. Depois o energético altera o emocional e o emocional altera o físico. É bem a psicossomática, né? Sim, Não tem sim. como. Nós somos, esse olhar integral é muito importante, porque imagina eu chego no consultório só com uma dor de estômago, eu sou olhada só pelo estômago, vou tomar remédio a vida inteira. São os pacientes crônicos. Não vai resolver a situação. Sim, sim. Não é? Quando vem esse olhar, que uns chamam holístico, outros chamam integral, você consegue perceber o paciente e tratá-lo multidisciplinarmente e até nas crenças dele, né? Sim, uma criança com um exemplo muito clássico disso, de equipe, é uma criança, por exemplo, que tem falando de forma bem clara, assim, uma gagueira, vai. Então, não adianta só o terapeuta, você tem que identificar a causa. A psicóloga vai lá e de repente ele está tendo um bullying.
Desse bullying ele desenvolveu a gagueira. Isso aí está afetando o corpo dele com eczemas, já entra na área médica. E uma vez diagnosticado tudo isso, você Some precisa, tudo. some, mas você precisa voltar atrás e fazer um treinamento para ele falar corretamente com a fono. Sim. Porque aí ele desenvolveu, estourou umas minas no campo minado e ele desenvolveu aquele hábito. E aí precisa reaprender a fala. Falar. Percebe? É Sim. amplo, porque senão a causa de sofrimento dele não vai ser Então aí teria um a gagueira. otorrino, teria o Isso, fonoaudiólogo, teria o terapeuta e assim por Isso. diante, né? O trabalho multidisciplinar. E com relação a mágoas e amarguras, doutor Jorge, o que mais pode contribuir para a cura dessa pessoa? Eu sempre digo que se eu fosse para uma ilha, ou melhor, se eu sofresse um naufrágio e fosse para uma ilha deserta com alguns dos tripulantes daquela embarcação, tudo, e eu fosse o médico da ilha, eu levaria 2 armas terapêuticas. AS e perdão. AS tirador de tudo, aí pelo menos tenta, né? E perdão. As pessoas sofrem muito por relacionamentos mal resolvidos. Principalmente na esfera de relacionamento mais íntimo e próximo. Família. Pais, né? Pais, Cônjuge, cônjuge, filhos. Filhos. Não podemos esquecer que o trabalho é um relacionamento próximo, porque quando a pessoa convive muitos anos num local de trabalho e ele sai, ele fala, nossa, parece que eu perdi uma parte da minha família. É sempre essa abordagem que o paciente dá. O trabalho é uma família. Relacionamento em grupos que são significativos. Por exemplo, uma igreja é um local que você tem um relacionamento e você faz parte daquela estrutura, mas de repente vamos supor que a igreja ela é estruturada em grupos menores, células. Na igreja ela tem uma interação superficial, na célula ela tem uma interação profunda. Decepções nas células são muito negativas, as pessoas têm dificuldade de trabalhar com isso e parte sempre do princípio que foi uma injustiça, foi uma situação de humilhação, e a pessoa carrega consigo uma dívida durante muitos anos e não sabe como administrar essa dívida. A dívida não é material, a dívida está escrito lá. Decepção, humilhação, Raiva. traição. A raiva já é o sintoma, né? consequência. Já é o sintoma. Mas eu estou falando na causa de origem ali, volta nas coisas Da vida. mágoa, amargor, que fica na mesma ira, ansiedade. Não, ansiedade já é um diagnóstico Já é também. sintoma. Mas humilhação, decepção, traição. Rejeição. Rejeição Rejeição a gente muito estava forte, esquecendo. né? Você esqueceu rejeição, eu não. Então, são poucas causas. Então, aí o que acontece? Tá na nota promissória, na caixinha mental, quando abre, que nem o dia que a gente abre para pegar uma roupa nossa e ver ali a nota promissória de que a gente, preciso lembrar de resolver isso aqui e rasgar essa dívida. Só que na mente ficam algumas caixinhas e a gente quando abre, às vezes está dormindo. O sonho, né, que Freud explica. Está sonhando. Os sonhos fazem É emergir verdade. essas coisas para serem, né, tratadas. E muitas vezes a gente está num relacionamento com outra pessoa que está tudo bem, mas a gente, a hora que a pessoa fala alguma coisa, faz lembrar daquilo que está na caixinha, já atrapalha todo o relacionamento na prática. Essas causas, doutor Jorge, a gente vê nitidamente no consultório através dos sintomas. Então, os pacientes chegam com raiva, né? Sinto muita raiva, todo mundo reclama que eu explodo por qualquer coisa e a minha família não aguenta mais, eu não sei o que acontece, que eu estou insuportável. E aí você começa a trabalhar e percebe que essa pessoa tem âncoras, né? Dentro da própria família, às vezes você tem que trazer o casal quando o problema é conjugal. Porque um dispara no outro aquela reação como um ciclo intermitente. E essas âncoras são
Pequenas coisas, às vezes é um olhar. Mas dentro do conceito de âncora, né, eles fizeram um stop num determinado lugar que Exato. tem a ver com o momento do passado. Uma situação do passado que marcou, aí ancorou aquela situação num olhar ou numa palavra. E aí quando o outro cônjuge faz aquela cara ou usa aquela palavra, pá, explode. E às vezes não só no cônjuge, no trabalho, alguém usa aquela palavra ou faz aquela mesma cara, aquele mesmo olhar, pá, explode. E aí você vai percebendo que foi algo ancorado no passado e que todas as vezes que essa situação se repete em outros contextos, a pessoa explode. E quando ela descobre isso, ela desarma, porque ela percebe, não é isso que está me dando raiva. Essa sensação eu já vivi, eu já resolvi, ela começa a separar e aí as reações começam a se modificar. E aí nós vamos trabalhar o quê? O que estava por trás dessa raiva. Né? Qual foi o desejo que foi frustrado, que chegou a essa raiva, e às vezes essa raiva levou a uma enfermidade, uma destrutividade, que pode ser para fora, né? A destrutividade, explosão, agressão, como pode ser para dentro. Então são as dores no corpo, as doenças e até a depressão. Você falou de âncora, Lúcia, me veio à mente agora um professor meu de psiquiatria. Um período da vida dele, ele teve um filho, acho que foi o caçula, e ele ficava extremamente irritado, tenso, incomodado com o barulho da criança chupando a chupeta. Interessante. Nossa, chegou a ser algo assim que ele começou a ficar bronqueado com a criança, queria distância, era filho dele, ele começou a sofrer com isso, óbvio, né? E aí ele buscou auxílio de um colega dele. E olha que coisa, ele era fumante de cachimbo. E a esposa dele, uma época, falou que absurdo ele ficar fumando aquilo, que isso aí era coisa de criança, pessoa que tinha parado na fase da chupeta e que era irritante, não só o cheiro, mas o barulho que fazia. Nossa, e ele aí ancorou. Ele ancorou, e quando a criança fazia o barulho da chupeta, ele via nela o cachimbo. Que irritou a esposa e que o irritou, e aí detonava todas as vezes. Eu não sei se ele parou de fumar ou se a criança começou a fumar, mas de qualquer maneira... Bom, de alguma forma ele resolveu. Muito bom. Agora, essas questões de âncora, é um caso sério, né? E você falou, né, uma coisa muito legal a respeito de que a família já não está me suportando. E você percebe que é coisa de 2 meses e caramba, né, a família já chegou no limite, né? E até ele, né? Não é raro as pessoas falarem, olha, você quer saber uma coisa, Jorge? Nem eu estou me suportando. Exatamente. Não é comum eles falarem isso? Nem comum. Eu estou me suportando, porque... Se eu tivesse que morar comigo, eu escolheria não morar. Não morar. E o pior é que onde eu vou, eu levo eu. Né? Então, aí, uma coisa muito importante que eu vejo nesse processo todo é a aceitabilidade. Olha, essa questão de diagnóstico, tratamento, levar ao perdão, é muito legal tudo, mas o duro é levar a família a participar com você do processo terapêutico. Porque, e aí é o maior desafio do terapeuta, né? Eu não sou psiquiatra, né? Eu sou eu viajo, né? Eu participo junto com os meus clientes e eu acho que a minha participação como amigo deles ajuda, mas eu vejo que as pessoas chegam lá e começam a ficar doentes, começam a desenvolver uma segunda doença emocional por não aceitação. É o marido que fala, você tem tudo para ser feliz, eu te dou tudo, qual o problema? Não tem razão para isso, e a pessoa não consegue se livrar da apatia, da angústia, da tristeza, do medo, do pânico, sabe? E outras agressões maiores, né? Aquelas frases do tipo, isso aí é falta do que fazer, eu vou te dar um tanque de roupa, você vai melhorar. Sabe? Isso aí é falta do que fazer, vai trabalhar que você melhora. E outras palavras que eu não vou mencionar nem aqui o que falam. Uma falta de empatia, né, com o que a pessoa está passando. E
Você vê, se ela tinha um problema ligado ao perdão, agora ela tem um problema ligado ao perdão e à rejeição. Exato. A aceitabilidade, a não se sentir amada. Começa a desenvolver mecanismos de não dizer mais não a nada para se sentir aceita e amada. Começa a tentar ocultar algo que é muito forte dentro dela. Começa a se sentir culpada por não... Percebe a dinâmica? Vai virando um ciclo, né, destrutivo. Monstruoso. E esse papo cabeça que nós estamos tendo aqui, eu acredito que vai ajudar muito aquelas Nossa, pessoas que estão ouvindo. Isso, como eu gostaria que as pessoas ouvissem isso aqui. Porque desmistifica, né? Desmistifica essa coisa de que depressão é falta do que fazer, de que ansiedade é falta de você ter controle sobre a sua vida, quando na realidade quem tem controle sobre a vida é o doutor Jorge. Ninguém, por isso que eu digo que a virose, algumas pessoas têm muito medo da febre amarela, deve ter mesmo, mas quantas pessoas têm medo da dengue, mas quantas pessoas tiveram dengue? Tem medo de uma doença gástrica, mas quantas pessoas? Agora, emocional, quantas? Exato. 99% da população. Uhum. E os fatores emocionais aumentaram muito. Drasticamente, né? E o que eu gosto de comentar com as pessoas, né, é que a gente percebe que o segredo também daquela pessoa que sofre com essa angústia da sua sequência emocional, da sua dor emocional, é a dimensão que ela dá para a coisa. Sim. Né? Então, o problema existe, mas um vai viajar, o outro morre e o outro tem uma úlcera. Cada um deu uma dimensão diferente, né, para aquela situação. E isso faz a diferença no resultado que você tem. Embora eu fique muito preocupado com o que foi viajar. Sim, porque, em outro momento, né? Puxando um pouco para a área médica, a gente está trabalhando essa questão de trazer o que não é visível, lógico que é mais difícil. As pessoas veem uma fratura, as pessoas veem um foco de pneumonia. Você faz uma endoscopia e você vê a úlcera, mas é muito difícil ver a alma quebrada, fraturada ou ulcerada. Sim. Então, entra a parte médica desse processo também, que é muito importante, que é a parte química, né? Convém lembrar dentro nosso diálogo que a pessoa tem um choque, tem uma decepção, tem uma frustração, passou por um problema da perda de um ente querido, um luto. Você não vê nada físico, mas a dosagem de neurotransmissor de serotonina chega perto do zero. A falta da serotonina deixa o campo predisposto, começa a disparar minas. Correto. Espera-se que em 2 meses de luto se reorganize a serotonina e passe. Mas há lutos que são prolongados e há lutos que não passam, né, doutor Jorge? E há lutos que são acompanhados de outros problemas. É o caso do luto que, quando eu estava dando 2 meses, teve a falência da empresa. A vida é muito dinâmica hoje. Muito bom aquele tempo dos nossos pais que a vida encerrava às 5 da tarde, todos sentavam na calçada, um vizinho levava pipoca, o outro bolinho de chuva, o outro que tinha sobrado, uma mandioca frita que tinha sobrado do jantar. E ali tinha interação, não tinha informação de violência, não tinha informação de catástrofe. A vida era muito simples, aquele papo na calçada chamava-se psicoterapia e ninguém sabia. Exato. Psicoterapia de grupo e ninguém sabia. Mas até onde uma conversa superficial, sem contato, sem abraço, sem beijo. Nada substitui, né? O tete a tete. Não, que é a transferência, né? E a transferência é muito presencial. O vínculo. Muito presencial. Por exemplo, é muito comum você estar num dia legal, todo o paciente entra no consultório, ele fala, gozado, eu entrei aqui, eu tinha um monte de coisa para falar e eu não estou sentindo mais nada disso. Por quê? Interação. Sim. Ela pegou a essência do eu, do interlocutor no momento certo. E também o contrário, né? Empatia. Você está maravilhosamente bem e chega aquela pessoa que carrega uma nuvem cinza sobre Corta, né? Na área psicossomática que eu vejo,
que as pessoas têm resultado positivo, mas pensam, erram na abordagem do assunto, é a igreja terapêutica. Sim. A igreja terapêutica. Verdade. Porque... Esses pequenos grupos que você falou, né? Sim. Ele é um grupo terapêutico. Sim, esse essencialmente, mas mesmo no grande grupo. Por exemplo, às vezes o preletor, ele faz uma abordagem sobre a questão que a gente conversou de Perdão. mágoa e perdão. A pessoa pegou e revelou-se na sua mente a origem do seu problema. Ela resolve naquela reunião, pela gnose, pelo conhecimento, pelo insight, né? Ela resolve tomar a decisão correta. E depois, no dia seguinte, parou a dor de estômago. E daí, então, no outro dia, ela volta na igreja e dá um testemunho falando que foi curada do estômago num momento de oração. Beleza, tudo bem, sem problema. Mas, na verdade, ela foi curada da mágoa, das causas que cabem nos dedos da mão. Da decepção, da mágoa. Por isso que a igreja tem que... Essa é a questão. Sabe? Eu não vou entrar nem na questão de focos de igreja, sabe? Mas as causas do sofrimento humano são exatamente as causas que a igreja deve tratar, que são as causas da alma. Os problemas que a alma está doente. Psique, no grego, é alma. Psique, no grego, é alma. É o que anima, é o movimento. Se a alma está doente, não existe movimento, ou então existe movimento acelerado, ou existe movimento debaixo de medo. É a alma que está doente. E é interessante, né, que eu citei no início da nossa conversa o Hahnemann, o pai da homeopatia. Ele dizia que para ele não bastava ter um corpo sem sintomas. Ele gostaria que a pessoa estivesse livre no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo da sua alma, para atingir os mais elevados fins da existência humana. Olha que legal. Quais são os mais elevados fins da existência humana? Relacionamento, amor, prosperidade. Não só ganhar dinheiro, prosperidade. Prosperidade é estar feliz, plenamente realizado com aquilo que você tem, que você faz. Exatamente. Eu sei que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas se você pudesse terminar o seu pensamento, esse bate-papo hoje aqui, que conselhos você deixaria para quem está nos ouvindo? Se eu pudesse dar um conselho, eu faria exatamente o que eu fiz com uma moça ontem no consultório. Sabe o que eu fiz com essa moça no consultório? Ela veio muito bem, ela tinha uma ansiedade, uma culpa, ela queria resolver a vida dela, o TCC, o trabalho, tudo, a faculdade em meses. Eu ensinei ela a ter uma agenda longa. Eu falei com ela que ela não precisava ter resultados para se sentir amada. Ela pensou em tudo que eu falei e ela voltou ontem muito melhor. Sabe o que eu fiz com ela ontem? Eu falei, puxa, você deu um passo muito bom. Ela estava assim, ela falou, nossa, eu estou 100% melhor. Eu protelei o meu TSC, eu priorizei meu esposo, que eu não tinha mais tempo, eu priorizei estar com os meus amigos, que eu não tinha mais tempo, o resto vai acontecer. Daí eu peguei o computador meu, que eu tenho a ficha do paciente, tirei da ficha, fui lá no YouTube, coloquei o Epitáfio dos Titãs, eu falei, deixa eu te dar uma... nessa música. Deixa eu te dar uma dica aqui, devia ter amado mais, ter vivido mais, não ter me importado com coisas pequenas, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr, ter complicado menos. E depois ela começou a chorar, ela falou, mas por que você está chorando? Você fez isso daí, né? Não, mas por que eu não fiz antes? Ela é sempre a pessoa que é o campo minado de autocobrança, né? Sim. Todo mundo fala que está bom e ela acha que tem que estar melhor. Melhor ainda. E depois eu peguei, eu falei, já que está no embalo, isso foi muito gozado, que foi a primeira pessoa, 8h30 da manhã, imagina o consultório, as pessoas que estavam lá fora ouvindo música, né? E depois eu coloquei aquela música Trem Bala, da Ana Vilela, sabe?
pega o teu filho no colo, abraça o teu pai, dá um beijo no seu pai antes que ele não esteja mais aqui. Exato. Então a vida é muito simples, a gente complica Demais. Complica demais. Sabe, o conselho que eu daria, tudo que é problema você administra. E a vida você vive, não adianta querer entender a vida. É muito difícil, quando a gente perde é muito difícil. Quando a gente passa por circunstâncias é muito difícil, né? Não dá para entender. Mas dá para viver, o sol continua no mesmo lugar, chuva de verão continua no mesmo lugar, as pessoas, né? Sabe que conselho que eu daria, resumindo? É que eu estou sintetizando tudo que eu falo no consultório todo dia, sabe? Se você soubesse que você tem, eu sou médico e vou chegar para você e vou dizer assim, você tem 10 dias de vida. Você ia se preocupar com a tua pós-graduação? Você tem 10 dias de vida, você ia se preocupar em sair daqui e ficar desesperado como você ia comprar uma roupa de grife ou uma BMW? De jeito nenhum. O que você faria? Você reuniria os amigos, reuniria a família, abraçaria muito, beijaria muito. Um outro dia você levaria todos à praia, no meu caso, né, que eu adoro, levaria à praia para ter um dia comigo, ver o sol amanhecer na praia, ver o sol se pôr, sentir aquele lugar maravilhoso. Teria um tempo para Deus, pensar muito sobre o encontro que eu teria com Ele. E só. O que você faria nos 10 dias? Faça a vida toda. Exato. Esse é o conselho. Então, querido ouvinte que nos acompanha, resumindo, Dr. Jorge, essa frase maravilhosa que ele deixou, o que você faria em 10 dias, faça a vida inteira. E se está difícil a sua vida, se está pesado e você não está conseguindo tomar uma decisão como essa, busque ajuda, busque um médico, busque um terapeuta, busque uma igreja, busque um grupo onde você se sinta alocado naquele lugar, acolhido naquele lugar. Mas faça algo por você, não se entregue, não desista, seja feliz. Beijo no seu coração. E a gente é só passageiro, prestes a partir.